Estou utilizando agora o nosso tom de marrom escuro ou o nosso tom de sépia, que na linha Super Soft da Faber-Castell é o número 345, para dar os acabamentos do final desta página. Eu acho interessante vocês também colocarem um pouco deste tom mais escuro em toda essa beirada, dessa parte inferior do colorido, para dar um pouco mais de contraste com as folhas que temos aqui em tons de verde. Estou agora utilizando outros tons mais avermelhados para essas pedrinhas, para também ter um pouco de contraste com a pétala mais clarinha na frente. E assim eu fiz todas essas outras pedrinhas em tons mais ocre, para também ir tendo um pouquinho de contraste com o piso. Em breve vocês vão ver que eu coloco mais sombreado e assim os contrastes vão aparecendo mais vibrantes. Vale aqui lembrar também que uma outra dica que eu uso bastante durante todas as minhas lives, para quem acompanha aqui o canal, é que quando eu quero destacar um elemento à frente de outro, eu procuro deixar o elemento atrás um pouco mais escuro. E é isso que eu estou fazendo agora nessa pedra avermelhada, destacando a pétala da minha florzinha e destacando também o sombreado atrás das minhas folhas. Agora, para destacar o nosso caracol, estou utilizando uma cor mais clara, porque o fundo também já está um pouquinho mais contrastado com cores escuras. A base dele eu passo um pouquinho do sépia, um pouquinho de marrom, toda a casinha do caracol será só em 2 tons e um pouco do sombreado será com cor mais escura, como vocês estão vendo agora. Essa base ele está no chão, então por isso eu faço o sombreado direto, próximo a ele, e vou depois construindo a forma desse sombreado. Mas todo o caracol será nestes 3 tons, para termos luz, sombra, volume, e assim vocês vão ver o destaque que o caracol, também mais clarinho, diferente do fundo, vai ter um contraste mais bonito.
Agora vamos começar a fazer as gotículas de chuva que caíram e ficaram paradas sobre os nossos cogumelos, sobre nossas folhas, sobre o sapinho. Então a minha sugestão é para vocês fazerem um círculo com o lápis cinza chumbo ou cinza azulado, e como está definido nessa ilustração, o brilho e a luz virem de cima por causa dos relâmpagos, então a cor mais escura será em cima, acompanhando o fundo do nosso elemento, onde a nossa gotinha está apoiada. Assim vocês começam com uma cor escura, fazem um pequeno degradê até chegar no branco. E com o lápis branco também dão uma misturada. Como eu estava falando, o branco é possível utilizá-lo como se fosse, entre aspas, um blender. Então nós utilizamos o lápis branco para clarear mais ainda a cor, mesmo quando eu faço um pequeno degradê. Se eu quero mais detalhes contrastantes, vocês estão me vendo utilizar minha borracha limpa-tipos. Agora, com a canetinha Posca, eu faço um pequeno círculo como se fosse a parte interna desta nossa gotinha. Tenho colocado em algumas áreas, vocês viram anteriormente, um pouquinho o meu dedo para deixar este branco um pouquinho mais disfarçado, e assim eu vou fazer em todas as outras gotinhas. Nesta próxima gotinha, é mais uma maneira de nós fazermos estas gotas quando eu preservo o fundo branco. Eu deixei o fundo branco, agora estou utilizando um tom de amarelo um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Venho fazendo o degradê, mesmo eu tendo o contorno da gota em tom de cinza bem clarinho. Não tão vibrante, não chamando tanta atenção, porque não é a minha intenção nesta região. Faço novamente o nosso colorido com o branco, mesmo utilizando o blender. E agora eu uso novamente uma cor um pouquinho mais escura para dar o destaque do sombreado que o sapinho deixa sobre essa gotinha, ou melhor, na parte de trás. Lápis branco novamente, clareando. Venho fazer aquele semicírculo com a canetinha Posca e, como eu acabei de mostrar para vocês, eu vou dar o destaque dessa gotinha com esta sombrinha em tons de cinza, acompanhando sempre as laterais da gota para eu não fazer uma sombra tão destacada e tão maior que a gota. Aqui também eu vou simular uma gota apoiada no nosso cogumelo, mas como o fundo é o da chuva, eu estou utilizando mais o lápis cinza. E agora eu já fiz o meu contorno em cinza bem leve, venho com o meu lápis rosa porque eu tenho o fundo, os raios.
Então por isso eu estou mesclando em toda a minha gotinha e deixando a parte mais clarinha novamente apoiada sobre o cogumelo. Novamente eu vou medir o tamanho, as laterais dessa gota para eu fazer o risco ou as laterais de sombreados. Agora com a canetinha Posca, para não deixar tão destacado e tão vibrante o branco, eu ponho um pouquinho da minha mão para clarear esse branquinho também. Como eu falei, agora eu já estou marcando o sombreado da gota, porque em cima nós temos o brilho de um raio. E quando essa gotinha apoia, né, no nosso cogumelo, ela também faz um pouquinho de sombra. Novamente eu estou usando agora o tom de cinza para fazer a parte de cima da gotinha, simulando um efeito de brilho, e como ela está apoiada numa região que eu tenho um amarelo próximo, nesse caso eu estou utilizando novamente o meu tom de ocre, fazendo pequeno degradê. Agora venho com a canetinha Posca e faço branquinho. Então a sequência é sempre essa. A minha sugestão é que vocês escolham 3 tons, no caso de terem um apoio desta gotinha sobre uma superfície, independente de ser cogumelo ou de uma folha, mas escolham 3 tons da onde a gotinha vai estar apoiada. Depois que vocês fizerem todo o trabalho das cores, como as 3 cores claras, o degradê, o branco, meçam as laterais desse círculo e façam um sombreadinho. Lembrando que sempre eu vou utilizar minha canetinha Posca, fazendo uma meia lua, tirando a vibração do branco, colocando um pontinho na parte escura, no nosso caso superior, e mais um detalhezinho sobre a minha sombrinha. Estas áreas agora merecem um pouco mais de destaque com um pequeno sombreado deste lápis sépia, o 345, para a gente poder ter o contraste entre as cores que são mais delicadas, um pouco mais clarinhas, e assim a gente vai fazer um contraste em toda essa região, já trazendo também a finalização do nosso colorido.
Como vocês podem acompanhar ao lado esquerdo da tela, nós temos o efeito de alguns raios que foram feitos com a canetinha Posca. Aqui na ilustração eu estou utilizando duas espessuras diferentes da caneta Posca branca, e assim eu vou completando todo o meu colorido, agora colocando os detalhes dos raios, os branquinhos dos pingos de chuva, das áreas acumuladas em toda a região que eu escolhi. E assim a gente encerra o nosso colorido, deixando com um pouco mais de graça, com um pouco mais de detalhe. E depois que vocês terminarem de fazer esses detalhezinhos com a canetinha Posca, eu sugiro que vocês refaçam para dar mais destaque e mais contraste. Então, como eu falei para vocês, eu estou utilizando dois tamanhos de caneta Posca, a 1mr e a 2m, e assim eu reforço todas as áreas que eu quero um contraste maior e vou criando os pinguinhos de chuva, vou criando os acumulados de água sobre as áreas que eu escolhi dos cogumelos. Essa é mais uma sugestão para vocês deixarem um colorido com mais efeitos, com mais detalhezinhos e mais bonito. E assim vocês estão vendo o resultado do nosso colorido. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários do vídeo. Um beijo e até mais!